Bem, bom dia, caros alunos. Vamos aqui fazer a correção do quarto teste de matemática. Ora, o primeiro grupo referia para preencher os espaços em branco, aqui com os símbolos de pertence ou não pertence. Ora, temos aqui números, alguns representados com os módulos, frações, este normalmente com módulos, e aqui os conjuntos de números. Aqui, portanto, temos aqui os em-, aqui o conjunto dos números naturais, aqui o conjunto de números racionais e aqui o conjunto de números racionais positivos. Ora, se quer convém recordarmos primeiro aqui a questão dos conjuntos. Ora, o primeiro conjunto que nós conhecemos e aprendemos foi o conjunto dos números naturais. Se quiser mudar aqui a cor. O conjunto dos números naturais, mais pequeno. Seguidamente, nós aprendemos o conjunto dos números inteiros, portanto, que é constituído pelo conjunto dos números naturais com os números negativos. Posteriormente, e até ao momento, o que aprendemos foi este conjunto dos números racionais. Portanto, qualquer número que seja natural é inteiro e é racional. Qualquer número que seja inteiro é racional e o número que seja racional poderá não ser inteiro ou poderá não ser um número natural. Portanto, aqui temos que, neste sentido do mais pequeno para o maior, ele pertence sempre, mas no sentido inverso poderá não acontecer. Ora, outra questão que nós aqui vemos é que isto é o números inteiros, portanto, concretizando ainda na parte de recordar, números naturais é constituído pelo 0, 1, 2 e assim sucessivamente. O conjunto de números inteiros, ele vem lá do menos infinito, depois tem o menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim sucessivamente para mais infinito. E finalmente o conjunto dos números racionais são todos estes que aqui estão, mais as frações que sejam dízimas infinitas, periódicas ou de dízima finita. Ora, temos aqui desde o menos infinito, temos menos 3 meios, que eu sei que é menos 1,5, o menos 1, portanto, o menos 1 meio, que é 0,5, a 0, 1, 3 meios, por exemplo, 3, não estou a pôr consecutivos, estou a pôr elementos que pertencem a este conjunto, 6 terços, por exemplo, e até mais infinito. Ora, aqui para o primeiro a linha, portanto, o 3 pertence a Z-. Ora, Z- são os negativos, portanto, só quer esta parte que aqui está. Portanto, estou a excluir esta parte do conjunto. É um subconjunto que é apenas constituído pelos elementos negativos. Ora, o 3 é positivo, logo aqui, tenho que mudar agora de cor. Ora, o 3 não pertence, agora está escuro, passar outra cor, não pertence. Ora, aqui, o módulo de menos 5. Ora, nós sabemos que o módulo transforma qualquer número num número positivo. Então, o módulo de menos 5, isto é igual a 5. Ora,
E o 5, obviamente, pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 4 quintos. Ora, menos 4 quintos, se eu fizer a conta na máquina de calcular, isto vai me dar, se eu souber de cor, 4 a dividir por 5, recordar sempre que as frações são divisões, então vai dar menos 0,8. Ora, portanto, que é uma dízima finita. Então, se é uma dízima finita, apesar de ter o número negativo, pertence aqui a este meu conjunto. Então, também pertence. Finalmente, eu tenho aqui esta sequência de, esta expressão, portanto, número negativo ou simétrico do módulo de menos 6 oitavos, Q mais. Então eu sei que o Q mais são os positivos, portanto é desde o 0 para o mais infinito. Q mais. Ali está, Q mais. Ora, então, passando agora para aqui, eu sei que o módulo transforma qualquer número positivo, então tenho aqui este aqui menos, que é este sinal, 6 oitavos, em que isto é igual a o sinal negativo com o positivo, fica negativo 6 oitavos. Então, se isto é um número negativo, eu só quero os positivos, então este não irá pertencer ao conjunto dos números racionais positivos. Finalizando então e concluindo, o 3 não pertence a Z menos, o módulo de menos 5 pertence ao conjunto dos naturais, o menos 4 quintos pertence aos racionais e o simétrico do módulo de menos 6 oitavos não pertence aos racionais positivos.
Ora, passando aqui para o exercício 3, referente ao problema com expressões numéricas. Então, vou lá aqui ler. Tenho aqui o António, a Susana e a Natália compraram uma pizza que estava dividida em igual número de fatias. O António comeu um quarto da pizza, estou aqui a apontar aqui de lado. O António tinha um quarto da pizza. A Susana tinha um quinto da pizza. E, finalmente, a Natália, 2/5 da pizza. Ora, então, estes são os meus dados que aqui tenho. Ora, para alinhar, eu quero que uma expressão que represente o total da pizza comida pelos três. Então, se eu vou aqui querer simplificar, então eu sei que o total da pizza comida, ok, é o que é comido pelo António, comido pela Natália e comido pela Susana. Não foi bem esta ordem, mas vai ser exatamente igual. Então o que é igual a isto? Então, o que é que o António comeu? Você comeu um quarto da pizza. A Natália comeu 2/5 da pizza e sei que a Susana comeu um quinto. Então, esta é a minha expressão. Isto é o total. E pede também para fazer o quê? Calcular o seu valor. Portanto, vou ter que efetuar aqui os cálculos para saber qual é que é o valor total comido. Então, mais uma vez, eu tenho que estes dois termos que têm o mesmo denominador, posso logo fazer a sua conta. Então fica um quarto mais 3/5. 3/5. Agora, para poder somar, reduzir ao mesmo denominador, este tem de multiplicar por 5, este aqui por 4. Não esquecem que tem de multiplicar ambos os termos das frações. E vem 5 sobre 20 mais 12 sobre 20 e que vem igual a 17 sobre 20. Ora, então, o valor total da pizza comida pelos três amigos foi 17 sobre 20 ou 17 20avos. Para a linha B, tenho que indicar uma expressão que represente o que sobrou da pizza. Ora, se eu estou a trabalhar com frações e, portanto, com partes de valor, a pizza, que é o total, há de ser representado por que valor ou por que expressão? Há de ser 1. Ok? Então há uma unidade, que é o total, e o que é a pizza. Eu vou subtrair o quê? Aquilo que foi comido. Portanto, 17 sobre 20. Esta era a expressão. Não é cálculo, não é pedido, mas se eu quisesse fazer o cálculo, então, como é que isto ficaria? 1 é igual a 20 sobre 20 menos 17 sobre 20. Obviamente teria que ficar 3 sobre 20. Que é o que completa esta parte aqui. Do que foi consumido, tem que dar igual a 1. Finalmente, na 3, reparem que nas duas anteriores eu não sei em quantas fatias é que estava dividida a minha pizza. Desconheço, só sei que existem partes dela e não a quantidade total de fatias. Agora aqui para a linha C, aí sim já estou a dizer que a minha pizza estava dividida em 20 fatias. E eu quero saber, é sempre importante em todas as perguntas ler com atenção aquilo que nos estão a perguntar. Eu quero saber quantas fatias cada um dos amigos comeu. Ok? Cada um. Ora, eu sei que a relação que tenho no total tem aqui parte do que foi consumido. Não é que tenho aqui coisa apontada à parte. Então, se eu quero saber o que cada um comeu, então tenho que sempre fazer desta forma, ou uma das formas de poder fazer.
o António, então fica. Sei que tinha 20 fatias e foram consumidas um quarto. Então é 20 vezes um quarto. Então fica 20 sobre 4 é igual a 5 fatias. Para a Susana, mesmo raciocínio. Tenho 20 fatias no total e ela consumiu um quinto dessas 20 fatias. Então fica agora 20 sobre 5 igual a 4 fatias. Finalmente, vamos então ver aqui da Natália. Dizer que a Natália, das 20 fatias existentes, comeu 2 quintos. Ora, então está 40 sobre 5, que é igual a 8 fatias. Reparem que se eu tenho que a Natália comeu 2 quintos, a Susana comeu 1 quinto, portanto, a Natália comeu o dobro, 2 quintos, do que a Susana. Ora, se comeu 4, então obviamente ela terá que comer 8 fatias. Então isto é que cada um comeu. 8 fatias também aqui. Sim, finalizamos o nosso exercício. Agora, para finalizar mesmo, vocês têm que ler sempre com atenção toda a informação que é dada no enunciado e saber interpretá-la, que é o mais importante. Para aqui o quarto exercício, temos mais um problema agora associado com as percentagens. Portanto, tenho que ler aqui com atenção todo o enunciado e vou ver que a Raquel quer fazer um investimento de 15 mil euros. Portanto, quer fazer um investimento aqui de 15 mil euros. Isso é o meu investimento e que oferece uma remuneração, portanto, paga e faz uma acréscimo com o valor que eu investi de 4% por ano. Okay? Portanto, tenho um investimento de 15 mil euros e o banco, nesse produto financeiro, oferece, acrescenta uma remuneração de 4% ao ano. Ok? Então, para a linha A, aquilo que eu tenho é calcular o juro, portanto, a parte que o banco me oferece, que me paga a mais, e depois o montante total. Portanto, o montante total será o valor inicial do investimento mais o juro que eu vou receber. Então, para calcular o juro, o que é que eu tenho que fazer? Ora, eu sei que 4% é o que? É 4 por 100. Ora, se fizer 4 por 100, vem com 0,04. Ok? Então, eu quero calcular que 4% de 15 mil euros é o mesmo que fazer 0,04 vezes 15 mil. Então, vem, fazendo as contas, vem 600. Ok? Faço na máquina. 0,04 vezes 15 mil. Vejo, dá 600. 600 euros. Portanto, isto é o juro. Ok? Isto é o juro. Então, se eu quero o montante total, o montante, então é igual a quê? É igual aos 15 mil euros do investimento inicial mais o juro.
e vem 15.600 euros de total, do montante total que ele tem ao fim de um ano. São os 15.000 iniciais que ele aplicou e os 600 euros do juro, que é a remuneração que lhe é dada ao fim de um ano. Aqui está. Obviamente aqui podia-se ter-se feito também a regra 3 simples, não esquecer, vou pôr aqui uma cor aqui diferente, portanto, a regra 3 simples seria se 100% corresponde aos 15.000, não esquecer que eu para fazer a regra 3 simples tenho que colocar sobre a mesma coluna as mesmas unidades, portanto aqui é percentual, aqui é o dinheiro, então debaixo do 100 vem agora o quê? Vem os 4%, então que correspondência de dinheiro é que isso dará? Pronto, produtos cruzados e fazendo as contas, obviamente vou ter que passar a obter o mesmo valor. Para a linha B, ora, quer saber o valor líquido a receber, ou seja, quer saber se ele quiser levantar o dinheiro, quiser resgatar esse dinheiro total, com o dinheiro que ele vai receber, porque tem que se pagar um imposto de 28%, que é sobre o juro, tal e qual como já foi dito durante a aula. Então eu vou ter que calcular 28% sobre o juro, ou seja, 28% é igual a quê? A 0,28. Se tiver dúvidas, faça da mesma forma como fiz aqui, transformem numa fração com o número que aqui está sobre 100, que é a percentagem, e depois vou obter o valor final. Então, 28% é igual a 0,28 e eu quero calcular 0,28 do quê? Do juro que recebeu, então dos 600. Isso é igual a, fazer aqui as contas, 28 a 168. Ora, 168. Ora, interpretar este valor. Se este valor da percentagem é o imposto, então o valor que aqui está é o do imposto. Ora, então, quanto é que ela vai receber? Vai receber o montante total menos o imposto que tem que pagar. Então, vai ser o total, o valor líquido, vai ser igual aqui aos 15.600 euros menos o imposto que ele terá que pagar, 168. Então, fazer a conta, menos os 15.600, menos o valor que ali está, e dá-me 15.432. 15.432 euros. Então, este era o montante líquido que a Raquel iria levantar ao fim do ano. Ora, aqui no exercício 5, tenho uma expressão algébrica. Okay? Portanto, primeiro de tudo, vou escrever que uma expressão algébrica não é uma equação. Portanto, não é uma equação, porque uma equação tem que ter dois membros. Portanto, tem que ter, são duas expressões divididas ou separadas por um sinal de igual. Eu aqui só tenho apenas um. Portanto, tenho apenas um membro. Portanto, nunca vou obter um valor numérico. Vou obter à mesma uma expressão. Então, o que eu posso fazer? Posso arrumar a minha expressão. Tenho aqui um termo com incógnita, outro termo com incógnita, na parte literal, e posso juntar, e da mesma forma posso agrupar depois os termos sem incógnita. Então fica 7x menos 6x
tenho que manter os sinais, porque não troca de membro, portanto, mantenho os sinais dos termos. Este é positivo, quando não vejo o sinal que lá está, é porque ele é sempre positivo, mais 3, mais 1. 7x menos 6x ficou 1x. Portanto, só o x. 3 mais 1, 4. Está finalizada a minha expressão. Mais uma vez reforço que não é nenhuma equação, portanto eu aqui não vou ter igual a qualquer coisa. É a minha expressão final. X mais 4. Para o exercício 6, tenho uma expressão numérica, uma expressão que aqui está, portanto é uma expressão algébrica neste caso, e pede para calcular o valor numérico, para transformá-lo depois numa expressão numérica, quando o meu z é igual a menos 2. Então, vamos fazer. Então, isto é, a minha expressão é como se fosse uma fórmula. Portanto, é uma fórmula em que a minha letra, neste momento, vai ter o valor menos 2. Então, fica 4 vezes menos 2. Eu, quando tenho sinais diferentes, tenho que separá-los por um conjunto de parênteses. Mais 3. Então, sinais diferentes, se é positivo, isto é negativo, fica negativo. 4 vezes 2, 8. Mais 3. Ora, se eu devo 8 e tenho 3, então fica ainda a dever 5. O valor numérico desta expressão, quando o z vale menos 2, é igual a menos 5. Entrando no exercício 7, referente a equações, pede para classificar, para resolver, classificar e apresentar o conjunto de solução sempre possível. Portanto, aqui, até agora, aprendemos só a apresentar o conjunto de solução quando as equações são possíveis e determinadas, e é assim que nós iremos fazer. Ora, começar pelo início. Esta é uma equação, porquê? Porque tenho duas expressões, 7x mais 3, a expressão 2x mais 6, e estas estão separadas por um sinal de igual. Ora, recordando aquele algoritmo que nós fizemos, tem que colocar no primeiro membro todos os termos com incógnita, e sempre que passar de membro ou trocar de membro tem que inverter a operação, e a mesma coisa quando tem que passar os termos sem incógnita para o segundo membro. Portanto, e sempre, cada passo que eu faço, sempre com um sinal de equivalência. Então, identificar os termos com incógnita. Tenho este aqui, o 7x e o 2x. Ora, se tenho que passar tudo com termos com incógnita para o primeiro membro, este aqui está no local correto, tenho que passá-lo para este lado, invertendo então a operação. No mesmo caso, pois, para este mais 3, que terá que passar para o segundo membro. Então, arrumar primeiro a nossa equação. 7x, os termos já estão no sítio correto, não trocam de sinal. Este 2x passará para o primeiro membro, inverte a operação, portanto está a somar, passará a subtrair. 2x, não tenho mais nenhum, igual a este mais 6, já lá está no sítio correto, vou pôr aqui no primeiro lugar, fica só o 6. O 3, que é positivo, passará para o outro membro com a operação inversa. Está a somar, passará a subtrair. Então, já tenho a minha equação arrumada. A partir daqui é só simplificar, então, os membros da minha equação. 7x menos 2x fica 5x, igual a 3. Finalmente, se eu tenho o x, o 5 está a multiplicar pelo x, a operação inversa é a divisão. Portanto, ficará x igual a 3 sobre 5. E é sempre o termo que está
o número que está a multiplicar pela minha incógnita que passa a dividir e não o contrário. Ora, para classificar, eu consegui determinar o valor da minha incógnita, portanto, ela é possível e determinada, porque eu determinei, determinada. E o conjunto de solução é o valor 3 quintos. Para a linha B, fazer exatamente o mesmo procedimento, portanto, arrumar primeiro a minha equação, mantendo sempre os mesmos critérios, não é? O mesmo método de resolução. Portanto, se os gajos estão no sítio correto, não trocam de operação. Fica 6P menos P igual a menos 17. Este aqui está a subtrair, mas mantém-se no mesmo membro, portanto fica exatamente com o mesmo sinal. O menos 18 está a subtrair, passa por termo a somar, portanto, mais 18. Sinal de equivalência. 6P menos P é 5P. Menos 18, menos 17, mais 18, portanto fica como se tivesse 18 menos 17, fica 1. E finalmente o 5 está a multiplicar, passa para o outro membro à sua operação inversa, a dividir. P igual a 1 quinto. Então, mais uma vez, consegui determinar o valor da minha incógnita, então ela é classificada como possível determinada. E o conjunto de solução é igual ao valor que aqui determinei, portanto, 1 quinto. E o conjunto de solução é sempre apresentado exatamente do valor que eu determinei na minha resolução. Ok? Sempre assim. Se eu aqui fizesse esta conta, por exemplo, 1 quinto é 0,2, portanto, ficava 0,2. Então, aqui no meu conjunto de solução, em vez de vir 1 quinto, teria que vir obrigatoriamente 0,2. Ok? Vou aqui retirar para não haver aqui confusões. E passaremos agora para a linha C. Mais uma vez, o primeiro passo é sempre arrumar a minha equação. Portanto, vem 4x menos 2x, que é este, menos 2x outra vez, 2x, que agora é este aqui, estavam a somar, passaram para o primeiro membro a subtrair, igual menos 2, que já está no segundo membro, e este aqui está menos 2, está a subtrair, passa para o segundo membro a somar. Ora, 4, se tem tudo com a mesma incógnita, não posso fazer só contas com os números, ou seja, os coeficientes. 4 menos 2 dá 2, 2 menos 2 dá 0. 0x igual a menos 2 mais 2, eles são simétricos, portanto é 0. Finalmente, o 0 é o que? Aumenta absorvente a multiplicação, portanto 0 vezes x vem 0, igual a 0. Ora, isto é uma igualdade que é verdadeira, portanto ela é possível, mas eu não consegui determinar o meu valor de x, ou seja, eu não tenho aqui o meu x igual a qualquer coisa. Portanto, é possível e indeterminada, não consegui determinar. Então, para já, não vou apresentar o meu conjunto de solução. Portanto, não apresento. Fica só ela classificada. Para a linha D,
sempre a mesma coisa. Primeiro arrumar a minha equação. 4a menos 3a menos a igual a 4. Está aqui com o sinal mais, mas como vem em primeiro lugar, posso omitir esse sinal. E o menos 3 passará para a operação inversa, mais 3. Mais uma vez, como tenho aqui com o mesmo incógnito, posso fazer contas só com os números, que são os coeficientes. 4 menos 3 dá 1, menos, aqui só aparece a letra, é como se tivesse aqui 1 antes, portanto fica 4 menos 3, 1, 1 menos 1, 0. Mais uma vez, 0a igual a 7. Então, 0 vezes a vem 0, igual a 7. Ora, esta é uma afirmação, uma igualdade que é falsa. Portanto, se é falsa, então ela é impossível. E também neste caso, neste momento, não iremos apresentar o conjunto de solução. Portanto, ficamos só a classificar a equação. Ora, exercício 8, temos aqui um problema para fazer em forma de equação. Ora, vamos aqui ver que tenho esta informação, numa época desportiva ao fim de 30 jornadas, portanto são 30 jogos. Uma equipa de Malmö foi campeã da Liga Suécia que obteve, esta informação que é importante, mais 2 empates do que derrotas e mais 16 vitórias do que derrotas. Portanto, eu estou a fazer a sua relação, quer das derrotas, quer das vitórias, dos empates e das vitórias em relação às derrotas. Então, a questão é saber quantas derrotas, empates e vitórias obteve a equipa de Malmö. E até agora sugere para escrever a equação para o problema em que o x representa o número de derrotas. Então eu vou fazer isso. Então sei que o x é o quê? São o número de derrotas. Ok? Então eu vou por aqui como um D maiúsculo. Ora, sei mais o quê? Sei que as vitórias são o quê? São mais 16 vitórias do que derrotas. Então, quantas derrotas? O que é que são as derrotas? As derrotas são x. Então fica x mais 16. Para os empates, faço a mesma coisa. O que é que diz sobre os empates? Disse que teve mais 2 empates do que derrotas. Então, mais 2 empates. Mas mais 2 empates do que o quê? Derrotas. Certo? E quantas derrotas é que eu obtive? X. Certo? O que é que eu sei que também tive? Eu sei que o total das derrotas mais as vitórias mais os empates fazem quantos jogos? Ou quantas jornadas? 30. Então já tenho aqui uma equação, é só fazer a sua substituição. Então tenho que as derrotas são x, mais as vitórias são x mais 16, e os empates x mais 2, e tudo isto tem que ser igual a 30. Okay? Para fazer aqui a simplificação da minha expressão, portanto, fico com x mais 16 mais x mais 2 igual a 30. Então tenho x mais x é 3x, 16 mais 2 fica 18, portanto 18 igual
a 30. Ora, se isto é uma equação que tenho que resolver em relação à minha incógnita, então fica 3x igual a 30 menos 18, pelo que vem, este aqui 30 menos 18 vem 12, correto? Portanto fica, se o 3 estava a multiplicar, passa para baixo a dividir. Então vai finalmente x igual a 4. Ora, x igual a 4. O que é que significa neste meu problema o x igual a 4? Quer dizer que são... Opa, estás-me a estragar isto. Então quer dizer que x igual a 4. Ora, isto quer dizer que são o quê? O número de derrotas. Ok? Então derrotas igual a 4. Então quer dizer que este meu x é 4. Então quer dizer que 4 mais 16 são 20 vitórias e finalmente os empates x, que é 4 mais 2, 6. Então tenho assim os meus resultados. E agora posso confirmar 20 mais 6 mais 4 dá 30, que era aquilo que eu teria que obter. Para o exercício 9, temos aqui estes 4 referenciais e que eu quero saber em qual destas 4 opções é que não é uma função. Ora, então convém primeiro recordar o que é que significa uma correspondência ser uma função. Então, é quando eu tenho uma correspondência. É uma função quando cada um dos objetos tem uma e uma só imagem. Portanto, é uma correspondência unívoca. É uma correspondência unívoca. Ok? Então, por aqui um bocadinho percebe-se mal o que é que está aqui escrito. Unívoca. Ora, então, olhando aqui para as nossas opções, gráficos cartesianos, então, primeiro de tudo, os meus objetos estão situados no eixo horizontal, eixo do X, que se chama eixo das abscissas, e as imagens estão situadas no eixo vertical, eixo das ordenadas, que é representado normalmente com a letra Y, e do eixo horizontal das abscissas por X. Ora, então vamos verificar. Este meu objeto, menos 2, tem que imagem? Tem o menos 2. Então, só tenho aqui uma imagem. Este meu objeto, este meu ponto, este objeto tem aqui este ponto, tem uma única imagem. Este meu objeto, que é o 0, a origem do referencial, tem um ponto apenas. Portanto, uma ordenada. O ponto 1, x igual a 1, tem de ordenada 1 apenas.
Finalmente, o objeto 2 tem de ordenada 2. Portanto, este aqui é a função. Agora, no B, vamos pela mesma lógica. Portanto, tem aqui este ponto. O objeto é menos 2, a imagem é 1. Tem agora este ponto. O objeto é menos 1, a sua imagem é menos 2. Só tem uma imagem. Para este ponto aqui, o objeto é 0, a imagem é 1. Agora tenho este ponto aqui, o objeto é 1 e a imagem está aqui. E tenho este ponto, que o mesmo objeto tem esta imagem. Ou seja, tenho este mesmo objeto, o 1, que tem estas imagens, o 1 e o 2. Então, aqui estou numa situação que esta correspondência não é uma função. Porquê? Porque cada um dos objetos tem que ter uma só imagem. E neste caso aqui não acontece. Portanto, a opção é esta. E a justificação é dizer que a correspondência não é uma função porque um dos objetos tem mais do que uma imagem. É a negação destas afirmações aqui. Uma forma muito simples de verificar que quando as funções são representadas, as correspondências estão representadas em referenciais, é traçar assim uma linha vertical e verificar que apenas existe um único ponto que está situado em cada uma dessas linhas verticais. Portanto, aqui acontece uma. Neste caso, verificamos que temos aqui duas. Portanto, tenho aqui esta situação daqui, dois pontos aqui situados na mesma linha vertical. Aqui no exercício 10, estou a afirmar que f é uma função numérica, pronto, representa números no final, é definida por esta expressão analítica, 2x mais 1, em que o domínio é o 0, o 2 e o 3. Ou seja, se isto é o domínio, quer dizer que cada um destes elementos são os objetos, ou seja, são os valores de x. Ora, pede para representar a função por uma tabela e depois para indicar o contradomínio, ou seja, o conjunto das suas imagens. Passo número 1, então, será representar esta função que aqui está de forma analítica para uma tabela. Então, representando aqui a tabela, ainda aqui vão ficar os meus valores de x e aqui vai ser o meu y, que é igual ao f de x, a minha função, f de x. Quais são os valores de x? São os que estão indicados aqui no domínio, portanto, o 0, o 2 e o 3. Como é que eu vou, então, agora calcular as suas imagens? Bom, faço aqui um cálculo à parte, um cálculo auxiliar. Tenho que sempre mostrar os meus cálculos. F de 0. Portanto, f de 0. Ou seja, para este primeiro elemento aqui. Ora, se o x que aqui estava vale agora 0, então vou à minha expressão, ou seja, se fosse uma fórmula, e sempre que aparecer onde aparecia a minha incógnita, que agora vale 0, vou substituir por esse valor. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1? Não. F de 2. Ou seja, onde estava a minha incógnita, x, o x agora vale 2, portanto vai aparecer o 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Finalmente, o f de 3 vai ser então na minha fórmula, minha expressão analítica, 2 vezes o quê? O x, mas o x vale 3, portanto 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7.
Então, cada um destes elementos que aqui está, foram calculados, são as minhas imagens. Portanto, ao 0 corresponde o 1, ao 2 corresponde o 5 e ao 3 corresponde o 7. Ou seja, o meu contradomínio, que é onde E apóstrofe faz o contradomínio da função f, e aqui até está um erro, tem que ser aqui um f, tem que ser representado pelos seus elementos das imagens que nós já verificamos aqui. Então é o 1, o 5 e o 7. Pronto. Está representado então, está representada a minha função em forma de tabela, que está aqui, e o meu contradomínio, que são o conjunto das imagens. Para a linha B, vou então representar a mesma função que está aqui definida, por forma analítica, aqui a função por forma de tabela, mas agora num gráfico cartesiano. Então vou aqui representar neste ponto aqui o meu eixo vertical, ok? E agora aqui o meu eixo horizontal. Vou tentar pôr isto o mais direitinho possível. Bom, ok, segue aqui esta linha. Então aqui o meu eixo dos y, ou seja, as imagens, no eixo vertical. Este aqui, no horizontal agora o do x, que são os objetos. E vou representar no meu eixo horizontal com uma escala em que cada duas quadrículas vale uma unidade. Portanto, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. E no meu eixo vertical, cada quadrícula vale, então, tenho aqui 7 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer aqui de 2 em 2. Cada quadrícula vale de 2 em 2. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8. Ora, neste cruzamento dos meus eixos, na interseção, é o meu ponto de origem, que é o 0, portanto seria o ponto 0, 0. Ora, verifiquem que eu posso, como podem reparar aqui, o eixo horizontal tem uma escala e o eixo vertical outra. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é, no mesmo eixo, nós usarmos escalas diferentes ou espaçamentos diferentes entre unidades. Portanto, se eu tenho daqui do 0 a 1, tenho um espaço de duas quadrículas, eu tenho que manter sempre esse espaço em todos esses pontos do meu eixo horizontal. E no meu eixo vertical, eu tenho que cada quadrícula tem um espaço de duas unidades. Portanto, eu tenho que, em todo este eixo vertical, tenho que proceder de uma forma. Ok? Então, já tenho construído o meu eixo, os meus eixos, o meu referencial, e vou ver aqui que este meu primeiro ponto é o ponto A, este meu ponto aqui é o meu ponto B e finalmente este meu ponto que aqui está é o C. Então vamos lá representar os nossos pontos. Ponto A, quando o x é igual a 0, que é aqui, a minha imagem vale quanto? Vale 1. Portanto, se daqui a aqui é 2, então tenho aqui a meio. Então este é o meu ponto A. Mas quando o meu x vale 2, está aqui, a minha imagem vale 5. Portanto, se é daqui é 6, portanto tem que ser aqui a meio. Ok? Então há de ser aqui o meu ponto. B. Finalmente, quando o x vale 3, a minha imagem vale 7. Portanto, mais uma vez, fica aqui a meio. Então, o meu ponto C. Ok? Então, o que vocês não podem esquecer é que a representação da função não são os pontos. Os pontos fazem parte da minha função, mas são apenas pontos. Se eu quero a minha função, tem que ser a reta que passa pelos pontos que aqui estão. Então é isso que, quando nos é pedido
para representar o gráfico cartesiano da função, ou o gráfico da função, é a reta que passa pelos pontos que estão aqui. Eu vou tentar fazer com que isso aconteça. Feito aqui, o ponto seria que este aqui, portanto a reta tem que passar aqui e passar por aqui. Ora, a reta é que é a representação gráfica da função f. Está bem? E eu logo até depois coloco sobre a reta a indicação da função. Ora, finalmente, no exercício 11, o que é que nos dizia? Dizia-nos que a função era de proporcionalidade direta, já está a afirmar que é de proporcionalidade direta, aqui. Ora, no exercício 11, nós temos aqui a informação de que a função h é de proporcionalidade direta, estamos a afirmar que é, e que está associada a duas grandezas que são, obviamente, diretamente proporcionais. Okay? X e Y. E cujo gráfico está contido nesta semi-reta, no frisal ortogonal. Quer dizer que os eixos fazem 90 graus, é uma informação apenas complementar. E tenho aqui representado aqui um ponto, também um ponto que está situado sobre a minha reta. Ora, então pede para na linha A indicar o valor da constante de proporcionalidade direta. Ora, eu já sei, eu tenho que saber que essa constante, que é representada pela letra K, por aqui, normalmente eu uso a letra K, é calculada de que forma? É o valor da imagem, o valor de y, sobre o valor do objeto. É esta relação. Okay? E como é que eu faço? Eu normalmente, quando tenho aqui de forma gráfica, eu procuro algum ponto, ou pontos, em que me seja fácil de eu perceber quais são as suas coordenadas. Ok? Portanto, neste ponto aqui, vamos supor que eu queria usar este ponto. É muito difícil perceber com exatidão qual é que é o ponto de coordenada em x e o ponto de coordenada em y. Portanto, vou à procura de um ponto em que as suas coordenadas sejam fáceis de obter. Eu tenho aqui este ponto. Então, essa constante de proporcionalidade direta, neste caso específico, vai ser igual aqui. Neste ponto aqui, y, portanto, 3 sobre 5. Posso deixar assim ou posso fazer a sua conta 3 dividido por 5, portanto é 0,6. Então a minha constante de proporcionalidade direta neste exercício é 0,6. Para a linha B, pede para indicar a expressão analítica da função h. Ora, a função analítica de qualquer função de proporcionalidade direta é sempre da forma h, neste caso a função chama-se h, então h de x é igual a kx. Sempre. Qualquer função de proporcionalidade direta é sempre desta forma, kx. Ok? Então, neste caso específico, nós, como calculamos a constante, que é 0,6, então vai ficar h de x igual a 0,6x. E esta é a minha expressão analítica da função, como é pedida. No fim, pede para calcular h de 5, ou seja, quando o meu x vale 5. Então, h de 5 é igual a 0,6.
6 vezes 5, que é igual a 3. E quem tivesse um olhar mais atento veria que tinha que ser este valor. Porquê? Porque se eu quero o meu valor de x igual a 5, que é este, qual é que é a sua imagem? É esta. É 3. Então, obviamente, h de 5 teria que ser igual a 3.